Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O Cruzeiro contratando um profissional para chefiar o departamento de scout. Vamos trazer todos os detalhes e explicar quem é este profissional que chega para trabalhar na Toca da Raposa 2. Tem atacante deixando o Cruzeiro, hein? Sendo emprestado para o São Paulo, Juan Dinenno. É uma negociação muito bem encaminhada. Vamos falar sobre isso. Reapresentação nesta segunda. Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O domingão foi de folga para os jogadores do Cruzeiro, a retomada dos trabalhos nesta segunda na Toca da Raposa 2 e aí 3 treinamentos, segunda, terça e quarta, e o Cruzeiro fecha a preparação para o jogo diante da equipe do Vitória. Este compromisso importante em que o Cruzeiro pode assumir a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Caio Jorge, a expectativa é de que ele já treine normalmente com o elenco a partir desta segunda-feira, e aí vamos aguardar como será o aproveitamento dele dentro deste compromisso, mas claro, a informação que a gente tem é que não preocupa e vai ter condição normal para atuar neste compromisso importante na quinta-feira, compromisso que antecede aí o período de férias e a parada para a Copa do Mundo de Clubes. Vamos lá porque temos informações importantes e a primeira informação é a seguinte: o Cruzeiro tem um novo profissional de scout. É isso mesmo. Estava para um compromisso pessoal no aeroporto e vi um funcionário do Cruzeiro, e funcionário do Cruzeiro no aeroporto está recebendo alguém, né? E flagramos a chegada de um profissional. Depois, obviamente, fomos atrás para identificar quem era. E se trata de Joaquim Pinto, de 43 anos. Ele desembarcou no aeroporto de Confins, veio um voo direto de Lisboa. E esse profissional, o Cruzeiro contrata para ser o chefe do departamento de scout. Longa passagem no Benfica e estava por último no Spartak Moscou da Rússia, desde o início de 2024. E o Cruzeiro, numa negociação aí em conjunto, né, do departamento de futebol, com o Pedro Lourenço, com o Pedro Júnior, com o Paulo Pelaipe, com o próprio Leonardo Jardim, conseguindo tirar o Joaquim lá do Spartak Moscou, e ele já chegou, deve ser anunciado neste início de semana pelo Cruzeiro. Antes de passar no Benfica, onde trabalhou por vários anos, ele teve experiência em clubes de menor expressão de Portugal, como Desportivo Operário, Sport Comércio, Salgueiros, Vila Novense, Futebol Clube, Feirense, entre outros. O que a gente buscou e chama a atenção, alguns jogadores que foram referenciados e contratados, referenciados pelo Joaquim Pinto e contratados pelas equipes em que ele trabalhou. No Benfica, Enzo Fernandes veio buscar no River Plate, venda extraordinária do Benfica para o Chelsea. Darwin Núñez, uruguaio, estava no Almeria. Ele também referenciou, o Benfica contratou, depois outra venda altíssima para o Liverpool do Uruguai. João Félix, ele foi o responsável por referenciar, saindo jovem do Porto e indo para o Benfica. Tem também o Gaudi, esse jogador é um costarriquenho, que aí ele já levou para o Spartak Moscou, e Ezequiel Barco, do River Plate, também foi para o Spartak Moscou. Alguns dos jogadores aí para a gente citar do trabalho de Joaquim Pinto, então, chegando para ser coordenador de scout do Cruzeiro. E uma outra informação importante que a gente apurou agora à noite é que o Juan Dinenno pode ir para o São Paulo, é emprestado. É uma negociação que acontece. O Dinenno, ele não vem tendo tanto espaço assim neste momento, depois de se recuperar de uma grave lesão, de passar por cirurgia. Ele que tem 30 anos e existe uma negociação em andamento. É a informação que a gente apurou.
Vamos aguardar todos os detalhes desta história, porque o Dineno tem contrato com o Cruzeiro até o final da temporada. E aí, como é empréstimo, o que seria a compensação? Ou o Cruzeiro coloca uma opção, caso o São Paulo queira ficar em definitivo, ou se vai fazer uma outra renovação de contrato para não perder o atleta de forma livre, ou se o São Paulo já paga uma compensação agora. Então, é uma negociação em curso. O São Paulo quer o jogador, o Calleri teve uma lesão muito grave de joelho e vê nesta possibilidade do Juan Dineno reforçar o time, já que ele vem tendo pouca chance aqui no Cruzeiro. Negociação em curso. Ao longo desta semana, devemos ter mais novidades. Agora, Rubinho, uma informação importante, o Cruzeiro está sendo procurado pelo São Paulo para ter o Dineno. Então, o São Paulo está querendo contratar o Dineno e poderia acontecer essa negociação pode acontecer. O Dineno, que tem 30 anos, está no Cruzeiro, voltou de uma lesão recentemente, né? Ficou um tempo inativo. E aí ele está despertando o interesse do São Paulo e pelo início, né, dessa informação, poderia ser por empréstimo. Informação que está no Central da Toca e nós confirmamos agora, conversei com uma pessoa há pouco da diretoria do Cruzeiro que teve realmente sim alguma coisa relacionada a isso. Vamos ver, né? O Cruzeiro não confirma nada em relação a mais detalhes, mas que há uma possibilidade do Dineno deixar o Cruzeiro. O Dineno já tinha demonstrado um certo descontentamento com o que está acontecendo com ele, né? Tá querendo melhor ritmo, tá querendo também ser mais importante, ser um jogador efetivo dentro de campo. E aí é uma coisa que acontece. Vamos acompanhar se essa situação vai evoluir. Já tínhamos dito, né? Outras equipes do futebol brasileiro já tinham procurado o Dineno, até o futebol mexicano tinha procurado o Dineno. E aí, quem sabe, uma situação evoluindo para o São Paulo, Rubinho. Pois é, o Dineno que conviveu com muitas lesões e vem, né, nesse processo e mais do que natural ter cautela com a volta, com o retorno do Dineno. Se trata de uma lesão grave no joelho, então teria que ter um pouco mais de paciência e vamos aguardar aí os próximos meses para saber o futuro do Dineno. Obrigado, Panséria. Um abraço, Rubinho. Vamos continuar aí acompanhando e apurando as informações, mas essa é uma nova e o Dineno podendo deixar a Toca da Raposa e ser jogador do São Paulo. Vamos esperar por empréstimo, né? Pelo menos essa é a informação. Ô, Rubinho, dito isso, vamos falar então do time principal masculino que vai a campo contra o Vitória da Bahia. Você disse, duelo que está marcado para quinta-feira às 7 horas da noite, lá em Salvador, no Barradão. E para essa partida, então, a partir de amanhã na Toca da Raposa, começa a preparação de fato, pensando nesse jogo, né? O técnico Leonardo Jardim, o mister também vai pensar em substituto do Christian, assunto que a gente vai debater aqui na grande resenha, mas para a gente trazer uma entrevista muito importante que teve essa semana, o Caio Jorge, ele foi convidado do Cruzeiro Cast, Cruzeiro lançando esse podcast semanal, e o KJ19 inicia dizendo da relação que ele tem com a nação celeste e também dessa boa fase. Ele nos últimos 10 jogos marcou 8 gols e deu 2 assistências. Vamos acompanhar o KJ. Então, minha relação com a torcida do Cruzeiro é muito boa, graças a Deus hoje. Pelo momento que estou vivendo, por todo o trabalho que foi feito lá atrás. Acho que toda vez que eu jogo em casa com o apoio da torcida, dá aquele gás a mais. Quando eu estou na rua também, eles me abraçam assim, me acolhem super bem, então me sinto super confortável. Estou num momento muito iluminado, tem muitos atacantes com diversas qualidades aqui no Brasil. Hoje tem o Meia Arrascaeta também, que tá jogando muita bola, então acaba que fica algo bem acirrado ali, bem disputado, e eu gosto dessa disputa, né? Me motiva mais ainda. O Caio Jorge também falou dessa boa fase de todo o grupo do Cruzeiro. E além disso, deixou bem nítido que a equipe tá bastante unida. Nós jogadores merecemos esse momento, a torcida também, por tudo que já passou lá atrás. A gente tá vivendo um momento muito, muito bom, muito especial.
E você vê, a gente vai jogar qualquer jogo no Mineirão, a casa tá cheia, então pra gente dar um gás a mais, dar uma motivação a mais. E tá fazendo total diferença dentro de campo. Tanto que vocês estão unidos, na comemoração dos gols, um correndo pelo outro, na hora que tem alguma treta com o juiz ou com o adversário, chega todo mundo junto. Com certeza, acho que tava faltando um pouco isso no nosso elenco, tá sendo um diferencial pra gente nos jogos, principalmente nos jogos grandes aí, contra o Flamengo, Palmeiras. A equipe tá bem unida, tá bem focada, o ambiente tá super leve aqui dentro. A diretoria também tá fazendo com que a gente fique tranquilo, só pensando em jogar, então as coisas estão fluindo e tá dando tudo certo. Outro assunto importante também abordado com o Caio Jorge foi a presença da família, né? A família, tanto o pai quanto a mãe do Caio Jorge, tem papel importante também, um jogador jovem ainda e precisa também desse apoio familiar. Mas tá, sempre com a família é sempre muito bom, aquele ponto de equilíbrio, ponto de paz ali. É aquela base que todo jogador precisa. Eu sou muito ligado à minha família, principalmente a minha mãe também, que mora comigo hoje. Meu pai mora em Montes Claros, então ele fica vindo quando tem jogo. Mas a presença dos meus pais na minha vida tem feito total diferença. Minha mãe tá sempre ali puxando minha orelha, às vezes eu converso um pouco mais sério com ela, mas eu paro pra pensar e realmente ela tem razão. Acho que o atleta precisa estar 100% ali seguindo os mandamentos pra estar tendo uma projeção boa na carreira, né? Então, tá dando tudo certo graças a ela também. A mamãe do Caio Jorge, que é a Atenas Carina, e o papai do Caio Jorge é o Jorge Ramos. Inclusive, o Jorge Ramos esteve na apresentação do Caio Jorge, ele que é mineiro de Montes Claros e é cruzeirense de coração, ouvinte da Itatiaia. Um abraço lá pro seu Jorge Ramos também, sempre na sintonia com a gente. O Caio Jorge falou de um assunto também interessante. A gente tá falando aí da seleção portuguesa campeã, Cristiano Ronaldo toda hora aparece na televisão. Ele disse que quando escolheu atuar na Juve, né, na Juventus, o Cristiano Ronaldo foi um grande amigo dele na equipe italiana. Uma das minhas decisões de ir pra Juventus foi também porque ele estava lá. A Juventus na época tava ganhando tudo, então tinha o Milan e tinha a Juventus. E eu fiquei bem indeciso na época. Por ele estar jogando lá também pesou muito. E assim que eu chego na Juve, o cara me acolheu super bem. Eu praticamente não abria a boca, não dava um sorriso, sempre nervoso lá, só com os medalhões de Bala, Bonucci, Cristiano. Então, assim que eu chego lá, ele me acolhe, me abraça, me chama pra fazer treino de finalização com ele. Quando eu chegava pra almoçar, ele me chamava pra ficar do lado dele. Então, foi um cara bem especial pra mim. Fala a frase que você citou dele, a frase que... Da preparação surge a oportunidade. O que você leva disso pra sua carreira hoje, essa coisa de se cuidar, assim? Cara, eu sou um cara que sempre me cuidei, na verdade, né? Mas quando você tem um ídolo assim, você acaba se espelhando muito nele. E o extracampo dele, assim, é fora de série. Eu que consegui ter a convivência em pouco tempo, mas consegui ver que realmente era tudo verdade que vocês veem aí em YouTube, em filme. O cara se cuida, o cara é dedicado. Então, não é à toa que ele tá sempre no auge aí. O Caio Jorge também falou sobre o Mr. Leonardo Jardim, a boa relação que tem com o treinador do Cruzeiro e como está sendo importante nessa construção de vitórias do time estrelado. Então, cara, o professor Jardim, ele, além de treinador, ele é um paizão pra gente do elenco. Tem o poder de conversar com os jovens ali, até com os mais velhos também, então ele acaba deixando a gente super tranquilo pra jogar. Antes das partidas ele acaba mostrando alguns movimentos individuais que o atleta precisa fazer e dá o total suporte, né? Pra gente jogar tranquilo, jogar leve e essa confiança que todo jogador precisa. E essa intensidade que o Cruzeiro tá jogando, Caio, também vem muito do treinador, né? Não, cada treinador tem um estilo de jogo. A gente já teve o Seabra, já teve o Diniz aqui enquanto eu tava tinha chego, e agora o professor Jardim, que tem uma filosofia totalmente diferente dos outros dois treinadores. E a parte física com ele acho que é o gás ali do time. O time tá muito bem, muito entrosado. E a gente também teve algumas conversas, pois ano passado a gente vinha dando alguns moles aqui dentro de casa, jogando um pouco, dando os vacilos também fora de casa. Então a gente se fechou, se uniu. E esse ano tá sendo só alegria. E quando é que foi essa virada, Caio? Porque a temporada não começou boa esse ano, mas o time de repente começou a jogar bem, acho que foi aquele empate com o São Paulo, daí a partir dali não perdeu mais. O que aconteceu exatamente pra virar e esse time tá jogando tão bem hoje, tão intenso? Então, até a partida do São Paulo ali, a gente não tava conseguindo encontrar os 11 que estavam iniciando, a gente tava sempre fazendo aquela rodagem, até porque chegou jogadores novos e precisa de tempo pra adaptar, pra entrosar. Então o professor Jardim estava sempre testando uma peça ou outra
E ali daquela partida contra o São Paulo, a equipe jogou muito bem. A gente conseguiu um empate lá, que é muito difícil jogar contra o São Paulo, todo mundo sabe. Então a gente se fechou, uniu e falou que dali em diante a gente não poderia mais cometer falhas bobas e nem desatenção. Agora, para fechar com o Caio Jorge, ele fala sobre o sonho que tem no Cruzeiro, que ele espera ainda fazer na equipe celeste. Meu sonho aqui no Cruzeiro é ser campeão do Brasileirão, de uma Libertadores também. Acho que quando eu jogo no Mineirão lotado ali, dá aquela emoção a mais, arrepia, daquela vontade a mais de estar atuando. Então eu imagino que... E o que vocês têm traçado de objetivo esse ano, cara? Quando conversa com o Pedrinho, com o treinador Leonardo Jardim, o que vocês traçam como metas esse ano pro Cruzeiro? Cara, a gente colocou na cabeça que precisa ir jogo a jogo. Essa coisa de, tem que ser campeão. Não, a gente vai no jogo a jogo ali, no dia a dia trabalhando, porque é do dia a dia que acontece as coisas positivas, né? Então, a gente tá fazendo um bom papel, tá treinando bem, todo mundo focado com o seu objetivo. E não é à toa que a gente tá lá em cima brigando por coisas grandes. Hoje a gente tem um elenco muito forte, acho que quem não tá atuando sabe que a qualquer momento pode iniciar uma próxima partida dos 90 minutos. Então a gente hoje tendo um elenco forte, recheado com jogadores de qualidade, acaba que não tem titular nem reserva, todo mundo consegue jogar. Esse, então, o Caio Jorge, nessa entrevista, como eu destaquei, foi convidado do Cruzeiro Cast na última sexta-feira com o Marco Antônio Astoni, e ele falando sobre carreira, né? Onde pode melhorar, evoluir, falando sobre o Leonardo Jardim, sobre a família, sonho dele de ser campeão no Cruzeiro, de Libertadores, de Brasileirão, essa relação com a torcida que é uma relação muito legal. Ô Rubinho, todo jogo, você vê a criançada fazendo colocando faixa, me dá sua camisa, Caio Jorge, eu quero uma foto, eu quero uma selfie. Impressionante, né? O Caio Jorge novo que já conquistando o torcedor e sendo hoje um homem muito importante nesse esquema do técnico Leonardo Jardim. Revelado pelo Santos, cara que foi para a Juventus da Itália, o Cruzeiro foi e com muita expertise contratou o Caio Jorge, que desde a temporada passada também, independentemente do Cruzeiro desempenhando ou não um bom futebol, se mostra regular, e nessa temporada, literalmente, né, desencantou depois de se recuperar de uma lesão na coxa. O Caio Jorge, que inclusive tem o seu pai cruzeirense, né, apaixonado, inclusive na sua entrevista coletiva de apresentação, o pai do Caio Jorge, que chorou bastante e bem emocionado com relação à chegada do seu filho. E o Caio Jorge, meu caro Edu Panzi, muito novo, né, se torna um ativo do Cruzeiro, e que bom que ele aprendeu finalização com Cristiano Ronaldo. Ninguém mais, ninguém menos Cristiano Ronaldo, que vai levantar a Nations League, campeão mais uma vez com a camisa de Portugal, o maior jogador da história do país, um dos maiores da história do futebol mundial. Impressionante o que faz Cristiano Ronaldo, e ele tem que ser espelho. E eu acho que o grande jogador, aliás, o atleta que quer se tornar um grande jogador, ele precisa se espelhar nos grandes jogadores mesmo. E o Caio Jorge teve a oportunidade de conviver com um dos maiores da história, que é o Cristiano Ronaldo, e tentou de alguma forma tirar proveito disso, e a gente tá vendo que conseguiu, né? É um jogador muito dedicado, um profissional muito dedicado. O Caio Jorge se cuida muito bem fora de campo, tem um apoio fundamental, que é o apoio da família, né? E isso conta muito pro atleta, e no Cruzeiro, desde que chegou, tem feito bons jogos, tem um desempenho muito acima de vários outros colegas nos bons e nos maus momentos do Cruzeiro, né? Porque quando o Cruzeiro não estava bem, o Caio Jorge estava. Ele e o Matheus Henrique sempre foram os destaques, e agora que o Cruzeiro está muito bem, ele segue sendo um dos destaques. E Rubens, o Caio Jorge, ele colocou o Gabigol no banco. O Gabigol chegou com pompas, o Gabigol tem jogado bem. Não é que o Gabigol tá jogando nada e não é titular. O Gabigol tem jogado bem, tem entrado bem. Tem muita gente que acha que ele deve ser titular, não na vaga do Caio Jorge, mas deve jogar com o Caio Jorge. E o Caio Jorge hoje é o titular incontestável, é jogador de confiança do Leonardo Jardim, um vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, está com ótimos números na temporada, não só no Brasileiro, Copa do Brasil também. E não tem muito o que dizer. O Caio Jorge é um grande destaque, jovem, como você disse,
e com ambição, né? O que é melhor. Essa entrevista ele falou aí das ambições, o que ele tem como meta com a camisa do Cruzeiro, e quem fica feliz e satisfeito com isso é o torcedor, né? O Caio Jorge Alê, e como eu comentava com o Edu Panzi, é um ativo do Cruzeiro hoje e tá jogando muito. O que chamou a atenção, a gente que acompanhava o treinamento da sexta, ele é um cara que é forte, alto e rápido. E é um cara que taticamente, né, evoluiu bastante, é um cara que ajuda muito no momento defensivo do time, o que é uma obrigação do futebol de algum tempo, né? Eu ia falar futebol moderno não, mas de algum tempo, né? Não existe o cara só de uma só função, né? Você não existe mais esse jogador. Não existe só o cara que só cria, o cara que só faz o gol, o cara que só ataca. Isso não existe mais. Nem o goleiro é assim, né? Nem o goleiro é assim. E o Caio Jorge tem um entendimento disso. Também não fico surpreso que ele pegou exemplos com o Cristiano Ronaldo, que é um cara que inclusive gosta muito dos brasileiros, né? Ele adora se unir aos brasileiros pelos mais diversos clubes que ele já trabalhou. Tem grandes amigos brasileiros. O Marcelo é um exemplo disso, o lateral que fez uma parceria com ele lá no Real Madrid. E é um cara que não adianta você ser muito bom e você não ser exemplo. Tem várias situações que são assim. O Cristiano não. O cara que treina mais que todo mundo. É um cara que chega antes, vai embora depois. Então o jogador que tá ali trabalhando com ele, fala assim, se o Cristiano Ronaldo, que é esse monstro do futebol, ele faz isso, como é que eu não vou fazer, né? E acho que é bem bacana esse momento que ele tá vivendo, merecedor, e tem que aproveitar mesmo pra deitar e rolar, que é o que ele tem feito nos jogos. E o Caio Jorge se mostra muito maduro, né, e dedicado no dia a dia, principalmente na toca da rapaz. E ele é bem sossegado fora de campo, não tem má influência. Um amigo tipo você não, né, Ale? Não, eu não sou do hall de amizades dele. Inclusive ele deixou bem claro que Deixa ele quieto lá. A mãe dele fica ali de olho, tomando conta e tal. E isso é importante, né? Porque você imagina quantas possibilidades. A gente tá falando aí de direct, de WhatsApp, o Pansieri tem esse número, de convites e de tentações. Convites? Tem muitos, né? Porque aqui você sabe que Minas Gerais é repleto, né? E acontece que ele tá solteiro? Solteiro, se mantém focado, se mantém assim, muito dedicado ao trabalho dele, e o resultado tá em campo, né? Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!